amigas, olha que lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje. É bem diferente, nós fazemos aquele acabamento perfeito e nós podemos usar qualquer estampa de tecido. Olha que graça que fica o acabamento do nosso pano de prato para nós colocarmos lá nas nossas cozinhas, presentearmos nossas amigas. Vamos precisar de um pano de prato que tenha bainha nos dois lados mais comprido e na parte que será a parte embaixo na frente. Então, terá bainha em 3 lados. Vamos precisar de um tecido, pode ser estampado, um tecido mais liso, mais delicado. E vamos precisar também de 2 botões, podem ser maior ou menores. Este é o material. Esse tecido que eu vou usar para fazer o meu barrado no pano de louça é o tricoline. O tricoline tem de largura 1,5 metro. Eu vou cortar 14 centímetros de altura em todo 1,5 metro. Eu vou cortar essa faixa e já mostro para vocês. 14 centímetros de altura por 1,5 metro de largura. Toda a largura do tecido tricoline. Do lado avesso do meu tecido, eu marco os 14 centímetros. E do outro lado também, eu marco os 14 centímetros. E eu passo um leve risco com minha régua maior. Nós podemos cortar e rasgar, mas tem uns tricolines que eles não rasgam direito como nós queremos. Então, é mais seguro fazermos assim. Passamos um leve risco e cortamos bem em cima do risco. Essa minha faixa tem 14 centímetros. Vocês podem fazer com 10, com 12, como vocês queiram. Eu estou fazendo em todos os meus panos com 14 centímetros. Muito bem. Agora, eu vou à máquina pegar a minha faixa aqui do lado avesso e vou passar uma costura para fechar. Vou passar uma costura em toda a extensão para fechar. Aqui na máquina eu vou alinhando bem o meu tecido de cima com o de baixo, alinhando bem e vou fazer uma costura em toda a extensão. Passei a costura em toda a extensão da minha faixa no avesso, virei para o direito e agora eu vou passar abrindo bem essa costura, primeiro abrindo bem essa costura e depois eu vou passar também, deixando esta costura bem na pontinha do lado de cima, bem na parte de cima do meu trabalho. Passei a minha faixa, deixando a minha costura bem aqui na parte de cima do meu trabalho. No início e no final, eu dobrei 1,5 centímetros para dentro e passei. Dos dois lados, eu dobrei 1,5 centímetros e passei. Agora, aqui onde eu fiz essa costura na parte de cima, eu vou colocar o meu ponto na máquina de franzir, bem largo, e vou passar uma costura bem fininha aqui para eu franzir. Passei uma costura bem larguinha aqui na parte de cima, no ponto franzir. Eu passei uma, mas vocês podem passar 2, uma do ladinho da outra, paralela à outra. E vamos franzir. Vamos franzir deixando bem franzido o nosso tecido. Vamos franzir bem, vamos puxando com paciência e vamos organizando o nosso franzido. Eu vou franzir e já mostro para vocês. Franzi bem a minha faixa, deixando ela do tamanho do meu tecido, do meu pano de prato, mais uma medida quase inteira. Por quê? Porque eu vou necessitar que seja maior, porque eu vou precisar para eu fazer a minha flor. Porque em cada canto aqui, eu vou franzir uma flor. Já está bem franzido, é só eu organizar a minha flor aqui. Olha que graça. Então, eu organizo aqui, vou organizando aqui, aqui e aqui, e depois eu organizo a minha outra flor aqui.
Muito bem. Eu vou organizar a minha flor aqui neste canto primeiro e daí eu mostro para vocês. Como que eu organizo? Como ela já está bem franzidinha, eu coloco esta parte, eu já coloquei o acabamento lá por baixo, já coloquei o acabamento. Então, eu coloco ela bem retinha com o meu pano aqui. Eu posso colocar a minha flor bem no cantinho ou mais ou menos aqui. Eu vou colocar mais ou menos aqui a minha flor. Então, eu organizo essa parte que eu já fiz o acabamento lá por dentro aqui. E daí, eu vou franzindo a minha flor aqui. Vou franzir bem bonitinha, organizando todas as pontinhas. E deixo a minha flor lindamente organizada aqui. Agora, eu vou pegar uma agulha com linha e vou dar uns pontinhos bem firmes para eu prender a minha flor aqui. Depois, eu vou prender o meu botão para dar o acabamento aqui. E aqui em cima também eu vou fazer um leve pontinho para prender ela ali. Eu estou dando vários pontinhos aqui com minha agulha e linha para prender a minha flor aqui no canto. Mas vocês, se quiserem fazer mais uma volta, fazer a flor dupla, vocês podem continuar franzindo e fazendo a flor dupla. Ela também fica linda dupla, mas eu vou fazer ela simples, porque nos meus panos de prato eu faço ela simples. Eu vou dar mais uns pontinhos aqui, para prender ela bem presa aqui, todos os pontinhos, olhando a parte de baixo e aqui a parte de trás também, que esteja tudo bem presinho. Depois que eu prender bem, é que eu coloco o botão para dar o acabamento. Preguei a flor lindamente aqui no canto e dei um pontinho ali para prender. Amarrei bem vários pontinhos e depois embuti a agulha para cortar o fio. Aqui na parte de baixo, a ponta da minha flor fica bem aqui, aonde eu vou alfinetar esta parte. Eu vou alfinetar tudo bem bonitinho, bem aqui nessa barrinha onde já está pronta. Eu vou alfinetar tudo bem bonitinho e depois eu vou montar a minha última flor aqui do outro lado. Vou organizar tudo isso bem bonitinho e daí já mostro para vocês. Esta parte também eu tenho que colocar por baixo. Aqui já está bem franzidinho. Esta parte nós colocamos por baixo, ela já está dobradinha, que nós deixamos lá no início, colocamos aqui por baixo. Prendemos bem, é só nós ajeitar a flor, porque nós já estamos com tudo bem franzidinho. Aqui na parte de trás também, nós damos vários pontinhos, para nós ter certeza que está tudo presinho. Agora, nós colocamos o botão só para dar o acabamento aqui em cima. Vamos prender o botão aqui. Depois, eu vou à máquina para passar a costura aqui, para prender aqui aonde está alfinetado, para ficar lindo aqui a parte de trás. Eu vou começar a costura deixando os fios mais compridos aqui e deixando lá no final, porque depois eu vou dar 2 nozinhos e vou embutir por dentro de uma costura. Eu não vou dar retrocesso para não marcar o meu pano de prato aqui na frente. Então, eu vou terminar de pregar o meu botão aqui para dar o acabamento, para ficar lindo aqui minha flor. Olha, amigas, que graça que ficou o acabamento na nossa flor que eu dei com o botão. Eu vou arrematar aqui atrás. Aqui atrás, eu dou um pontinho bem bonitinho, muito bem. E depois eu coloco lá por dentro para eu cortar, para não ficar pontinhas aqui atrás. Eu quero mostrar mais um detalhezinho para vocês. Agora, eu puxo bem para soltar a minha costura. Agora, aqui, nessa partezinha aqui também, eu vou fazer um pontinho. Para eu prender a flor aqui, para ela ficar lindamente aqui, eu vou dar um pontinho. Coloco o meu nozinho aqui por baixo, o meu nozinho, e eu pego no meu pano de prato e bem delicado na minha pétala. Uma vez com laçada, 2 vezes com laçada, 3 vezes com laçada.
Agora, eu vou colocar a minha agulha aqui por dentro para eu fazer o acabamento perfeito. Ótimo. Puxo lá longe e lá que eu corto. Para não deixar pontinha, porque senão, com as lavagens, vão desfiar. Corto aqui e puxo. Olha que graça que fica. Agora, o acabamento está ótimo aqui da nossa flor. Agora, eu vou ajeitar tudo aqui e vou passar uma costura, deixando, começo aqui, eu deixo os meus fios mais compridos, porque também eu vou fazer 2 pontinhos e vou embutir eles depois. E vou passar uma costurinha tudo, e lá também eu deixo mais comprido para dar 2 nozinhos e embutir. E costurando, cuidando quando vamos costurar, se vai ficar bem retinho, porque aqui nós já temos barrinha, ela tem que estar bem bonitinha aqui, dando acabamento aqui nesta barrinha. Aqui na máquina eu coloco os meus fios mais compridos lá para trás, eu verifico se tá bem retinho esta parte do começo da minha flor aqui e coloco por cima aonde eu vou passar a costura. Aqui que eu vou, lembrando que eu estou bem perto do botão. Vou baixar o meu pezinho e vou passar a minha costura. Mas eu vou costurando e vou organizando aqui o meu franzido e também cuidando para que esteja bem nessa partezinha aqui, a parte de baixo do meu pano de prato. Passei a costura. Olha que graça que ficou a minha costura aqui. Aqui está o fio do início do meu trabalho. O que que eu faço? Eu passo ele numa agulha... Passo ele na minha agulha e vou colocar lá para baixo. Coloquei numa agulha, coloco bem no pezinho aqui e vou colocar ele lá para baixo. Aqui embaixo, eu já estou com meu outro fiozinho, que foi o início, que era a linha de baixo. Aqui eu dou 2 nozinhos e vou colocar a minha agulha dentro desse espaço aqui. A minha agulha eu vou colocar aqui dentro, vou passar os 2 fiozinhos e vou embutir lá por dentro. Então, eu vou passar aqui, vou puxar lá na frente para eu cortar. Agora, aqui na frente, eu puxo bem firmezinha a linha, dou um puxão bem firme e aqui que eu corto, para ficar o meu acabamento perfeito embutido. Olha aí, assim não fica ponta em lugar nenhum. Aqui também, eu vou passar a minha linha para baixo. Aqui atrás, eu vou dar 2 nozinhos e vou embutir. Olha, as amigas, que graça que ficou a barra do nosso pano de prato. Este barrado diferente. E ele dá um acabamento lindo, lindo aqui atrás no nosso pano de prato e também aqui na parte da frente. Agora, falta nós fazermos o acabamento aqui na parte de cima. Eu vou pegar o tecido e vou cortar uma faixinha mais larga que o meu pano de louça, 1,5 centímetro de cada lado, e essa faixinha terá de 4 a 5 centímetros. Cortei a minha faixa mais larga que o meu pano de louça, com 4 centímetros de altura. Vou virar o meu pano de louça para o lado avesso, viro do lado avesso e coloco a minha faixa. A minha faixa eu coloco direito da faixa com o avesso do pano de prato. E aqui eu vou alfinetar. Este 1,5 centímetro, eu abraço o meu pano de louça e alfineto. Eu vou colocar um alfinete aqui e vou alinhando a minha faixa com o pano de louça e vou colocando um alfinete. E no final também, com aquele 1,5 centímetro, nós abraçamos o pano de louça e colocamos um alfinete. Agora eu vou à máquina passar uma costura. Eu vou passar uma costura com retrocesso no início e no final, porque eu estou do lado avesso. Depois eu vou virar para o direito e vou passar. Passei a costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha, virei para o meu lado direito e passei. Você pode passar fazendo a tua base bem aqui retinho,
mas eu gosto deixando uma partezinha para trás. Eu organizei tudo deixando essa partezinha para trás. Agora, aqui na parte da frente, nós vamos organizar. Aqui atrás, tá tudo beleza, muito bem. Agora, aqui nós fazemos assim. Puxamos aquela sobra de 1,5 cm para fora e vamos dobrar tudo aqui para dentro. E esta parte lá de fora, nós colocamos para dentro. Nós não precisamos fazer a costurinha aqui, porque já está embutido. Nós só começamos deixando os fios mais compridos no início e no final. Depois nós damos 2 nozinhos e vamos fazer embutido. E vamos passar uma costura, mas bem fininha aqui em cima, só para prendermos o nosso acabamento aqui, sempre verificando se está tudo da mesma largura lá atrás. Eu vou alfinetar tudo e passar essa costura e vou deixar os fios mais compridos aqui também, para depois eu embutir. Eu vou alfinetar e passar essa costura e daí já mostro para vocês o pano de prato pronto. Passei uma costura bem fininha e deixei também o acabamento perfeito do lado de trás. Deixei os fios mais compridos no início e no final, dei 2 nozinhos e embuti. Assim ficou o acabamento aqui na parte de cima. E assim ficou pronto o nosso pano de prato. Este, então, foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Deus.